Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje, quarta-feira, dia daquele vídeo sem enrolação, como vocês já sabem. A pergunta que veio hoje lá do Instagram foi sobre Bradesco, as bonificações de Bradesco. Por que elas acabaram? Se porventura elas tivessem continuado, será que Bradesco estaria subindo igual o Itaú está subindo? Por que essas bonificações acontecem? Como elas acontecem? A gente vai explicar um pouquinho de tudo isso nesse vídeo de hoje. Logo depois da vinheta, a gente já começa. Enquanto isso, comente lá embaixo. Você ainda tem Bradesco na carteira? Você vendeu porque ele parou de fazer bonificações? Explica um pouquinho lá embaixo se você ainda tem o Bradesco. Logo depois da vinheta a gente já começa, como eu falei. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Bom, gente, eu vou dar uma explicação rápida aqui, que é o seguinte: os bancos, eles têm as suas próprias operações, assim como qualquer empresa, e essa operação visa ter um lucro líquido. Esse lucro líquido, parte do lucro, ele pode ser distribuído na forma de dividendos e, bem resumidamente, parte desse lucro fica no patrimônio líquido na parte de reserva de lucros, sabendo que um dia ele pode ser usado para algum investimento, pode ser usado para integrar o capital social, pode ser usado para vir a ser pago um dividendo extra, por exemplo, no futuro. Tá? Então seria mais ou menos assim que funciona. O que vocês precisam entender é que esse lucro retido do dividendo que não foi pago, ele está lá dentro do patrimônio líquido, dentro da reserva de lucros. E a gente pode continuar esse vídeo de hoje mostrando essa tabela aqui do Bradesco, mostrando quando ele faz bonificação. E a gente vai ver aqui que desde 2000, né, ele fez bonificação aqui, ó, em 2005 ele faz a primeira bonificação, depois em 2007, 2008, 2010, 2013. A partir de 2015 ele começa a fazer anualmente aqui, ó, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Quando deu 10 de março de 2023 e não veio a bonificação, o mercado chiou. E agora 10 de março de 2024 também não veio, e aí o mercado se pergunta, o que será que está acontecendo? Né? Por que essa bonificação não veio mais? Será que com essa bonificação ele conseguiria crescer mais e mais? Vamos entender então um pouco dessa bonificação aqui. Aqui a gente está no patrimônio líquido do Bradesco, né? E aqui é uma das linhas, talvez a principal linha do patrimônio líquido, que é o capital social. O capital social é composto daquele primeiro dinheirinho que foi colocado pelos sócios no antigo banco de descontos lá atrás, né? Brasileiro de descontos, lá na década de 30 ou de 40, eu esqueci um pouco da história do Bradesco, até hoje com todas as emissões que tiveram e com todas as integralizações de capital. Então hoje é 87 bilhões e 100 milhões. A gente vai ver que quando teve ali a integralização anterior, que foi 10 de março, ou seja, foi ao longo do primeiro trimestre de 2022, a gente tem um aumento do capital social saindo de 83 bilhões para 87 bilhões. Assim como 10 de março de 2021 saiu de 79 para 83, assim como 10 de março de 2020 passou de 75 para 79,1 bilhões. Então, as bonificações aqui do Bradesco, elas aumentam 4 bilhões de reais. Só que eu espero que, se você esteja nessa página, você entenda que o dinheiro não cai do céu, não sai do nada e não nasce em árvore. 4 bilhões de reais ao longo de cada ano veio de onde? Veio da reserva de lucro do Bradesco. Ninguém pegou e fez uma doação Bradesco. Eu quero bonificar os acionistas do Bradesco. Toma. Então saiu da reserva de lucro, cai essa reserva de lucro, aumenta o capital social. Por que o banco faz esse tipo de movimento e outras empresas, por exemplo, não fazem? Ou melhor, por que as empresas financeiras fazem esse tipo de movimento? Porque os bancos, eles trabalham com o dinheiro que entra na conta deles. Dessa forma, o dinheiro que eu invisto, por exemplo, num CDB do Bradesco, ele pega esse dinheiro e empresta para outra pessoa. Só que ele faz isso de forma alavancada, né? O mesmo dinheiro ele vai sendo emprestado várias vezes. Então, o mundo criou um índice de solvência para bancos que chama índice de Basileia. Esse índice de Basileia, ele nada mais é, bem resumidamente, é o seguinte: qual é o máximo que um banco pode se alavancar
sabendo que ele se mantém solvente, né? Ou seja, o que ele não traga risco para o sistema financeiro como um todo. Então você criou esse índice de Basileia. Mais ou menos o seguinte: se o Bradesco quiser ter uma carteira de 1 trilhão, por exemplo, de reais, ele tem que ter um patrimônio de referência que é diferente do patrimônio líquido de 130 bilhões, por exemplo, se o índice de Basileia for 13%. Então vamos dar uma olhada como é que está esse índice de Basileia do Bradesco, né? O índice de Basileia, ó, você vê que ele sai do patrimônio líquido aqui, ó, patrimônio líquido, né? Começa dessa forma aqui. Vamos lá. Aqui é o patrimônio líquido do Bradesco total, igual que a gente viu ali, 160 bilhões. Tá? Só que o patrimônio de referência do Bradesco hoje é só 145 bilhões, porque deduz algumas coisas do patrimônio líquido para o patrimônio de referência. Na verdade, se você tiver o nível 1 é 120, o nível 2 é 24. Então você vê, inclusive, que teve uma redução aqui do patrimônio de referência. Agora, qual é a grande questão aqui? Quando você pega a reserva de lucro e joga no capital, você aumenta esse patrimônio líquido de referência aqui, tá? Então, ó, quando passou de dezembro de 2021 para março de 2022, a gente teve um aumento aqui do nível 1, de 130,5 para 132,8. Logo, o banco ficou com mais patrimônio de referência, logo ele pode aumentar a carteira dele de crédito. A mesma coisa aconteceu lá atrás, ó. Aqui, ó, né, foi quando passou de dezembro de 2020 para março de 2021, o que depois em junho subiu mais ainda. A gente vê aqui que o nível 1 subiu de novo. Lá atrás a gente vai ver a mesma coisa, ó. O nível 1 aqui não subiu por causa do Covid, porque aí teve que ser marcado, teve um monte de coisa. Mas logo depois, quando recuperou a marcação, o mercado subiu aqui em junho para 109. Então, a gente percebe que o Bradesco, ele trabalha dessa forma aqui, e ele trabalha com essa margem aqui de baixo. Aqui é uma margem de quanto ele tem de patrimônio acima do índice mínimo, que é o índice de Basileia, que é o índice de solvabilidade. O que aconteceu? Se o índice de Basileia e essa bonificação ela é interessante para o banco poder emprestar mais, isso vai estar atrelado ao aumento da carteira de crédito do banco. Então, o que aconteceu com a carteira de crédito do banco ao longo desses últimos anos aqui? E aí é que mora o grande racional por que o Bradesco não está mais fazendo as emissões, pelo menos as bonificações, pelo menos uma das formas aqui de se observar isso. Eu estou pegando aqui a carteira que não é expandida, tá? Mas 636 bilhões vai dar para explicar. O que importa para a gente aqui não é o número em si, é a gente ver que desde março de 2022, esse número aqui da carteira não cresce. Né? Cresce um pouquinho, aí cai um pouquinho, aí cresce um pouquinho, cai um pouquinho. Por quê? Porque o Bradesco está nesse momento em um período de turnaround. Ele percebeu que se ele continuasse fazendo aquilo que ele estava fazendo, ele ia emprestar mal o dinheiro, ele ia tomar muita inadimplência e em algum momento esse banco ia parar de existir. Então, o que eles fizeram? Eles mudam o CEO, eles fazem uma reestruturação. E agora a gestão de risco do Bradesco está muito mais forte para fazer esses empréstimos. Logo, a carteira de crédito do Bradesco não está subindo tanto quanto a do Itaú, que é normal, né? Como você tem uma carteira que está muito ruim, você foca em ter uma carteira agora muito boa, porque aí a média vai melhorando ao longo do tempo. Na hora que o Bradesco passar por esse período que o Itaú passou lá atrás também, 2019, 2020, 2021, que ele trouxe muita tecnologia aí para dentro, muita gente de fora também, aí o Bradesco tem um potencial de voltar a crescer a carteira de crédito. Ele voltando a crescer a carteira de crédito, aí sim ele vai precisar pegar a reserva de lucro e jogar no capital social para aumentar o patrimônio de referência, para aumentar a Basileia e ele poder aumentar essa carteira de crédito. Então, você vê como se confundem as causas e as consequências, né? Então, esse é o principal motivo. Tá? O principal motivo tem a ver com o índice de Basileia. Agora, tem um outro motivo adicional que aí está relacionado com os dividendos. Eu comecei esse vídeo falando que o banco ele tem um determinado lucro. Esse lucro parte vai para pagamento de dividendos e parte entra na reserva de lucro.
O Bradesco, mesmo distribuindo muito dividendo, ele poderia continuar pagando os dividendos em uma boa. Por quê? Porque ele tem aqui reserva de lucro, ó, de 78 bilhões de reais. Não seria um grande problema para o Bradesco botar aqui 91 e 100 e cair aqui para 74, não ia mudar nada para o Bradesco. Ele tem 78 bilhões de reserva de lucro, ele teria condição de fazer essa bonificação. Agora, o que aconteceria se ele fizesse essa bonificação? Ele teria que pagar menos dividendos. E aí a gente entra aqui em um outro tipo de estudo, que são dois os motivos que fizeram ele parar de pagar a bonificação, pelo menos na minha visão. Que um deles é a questão do dividendo, que ele aumentou esse dividendo. É só você ver aqui que o dividendo pago por ação subiu muito de 22 para 23, embora tenha parte desse 23 aqui que seja do exercício de 2022. A gente consegue até dar uma olhada nisso aqui, ó. Quer ver? Tem aqui, ó. Esse 0,58 aqui que foi pago em 2023, ele é do exercício de 2022. Então, na verdade, seria R$1 em 2022 e aqui seria 1,70 menos 0,58, seria 1,12. Então, ele sai de R$1 e vai para 1,12. Né, ajustando aqui com esse provento aqui que foi pago um ano depois. Agora, o que aconteceu com o lucro de 22 para 23? Ele cai de 21 bilhões para 14 bilhões. E agora está até um pouco menos, 13,23. Então, o payout dele aumentou muito. O percentual do lucro que é distribuído subiu muito. Então, o percentual do lucro que foi distribuído, ele aumentou. Então, se você aumenta o percentual do lucro e você distribui dividendos, se você aumenta o percentual do lucro que você distribui dividendo e você ainda faz a bonificação, o que vai começar a acontecer? Você vai começar a ter uma reserva de lucro em queda e um patrimônio líquido em queda, que atrapalha também lá o índice de Basileia. Entendeu? Então, esse é o grande beabá. Né? O que vai resolver e vai trazer a bonificação de volta? O que vai trazer a bonificação de volta é essa reestruturação do Bradesco funcionar, porque aí o lucro volta, ele pode continuar distribuindo esse dividendo que ele está pagando, em torno de R$1 e pouco por ação, e ainda fazer as bonificações. Enquanto não recuperar, já ficou claro que o grande objetivo do Bradesco é o dividendo e não a bonificação. Uma vez que melhore, ele deve voltar a pagar. E isso não é algo anormal, né? A gente viu que ele ficou de 2010 a 2013 sem pagar, em 2014 ele também não pagou. Então esse 23 e 24 está super normal, até se ficar 2025 sem fazer a bonificação, também acho normal, tá? E não acho que mude nada em relação à tese de Bradesco. Abraços. Bons investimentos, nos acompanhe no Instagram também, que é importante. Se você quiser mandar uma pergunta igual essa que chegou, você nos acompanhando no Instagram, você pode fazer isso, que no final de semana eu coloco lá a caixinha de pergunta. Então o nosso Instagram, né, /dica de hoje _7, e a gente está no Twitter também, aí dica de hoje 7, sem um underline, e aqui no YouTube com vídeos todas quartas e sábados. Abraços. Bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.